queridos alunos, tudo bem? Vamos falar sobre compartimentos corporais? Vamos lá. Então, primeiro ponto, lembrar que a avaliação da composição corporal, ela requer um entendimento da redistribuição desses tecidos ao longo do corpo. Quando a gente fala de compartimentos corporais e avaliação nutricional da composição corporal, a gente está falando de massa gorda, massa magra, tecido, tecido ósseo e água corporal, por exemplo. É importante a gente entender a análise preditiva das condições nutricionais que podem conferir risco a esse paciente. Quando eu faço a avaliação da composição nutricional, eu sei que uma elevação na gordura corporal pode ter uma associação direta com doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, risco à saúde. Isso embasa o meu conhecimento nutricional de forma que eu consiga prescrever um plano alimentar que minimize esse risco nutricional, de forma que eu possa subsidiar, por exemplo, uma capacidade funcional maior em idosos e esse idoso conseguir, ter ali uma preservação maior, por exemplo, com a alimentação da sua densidade mineral óssea. Então, entender a avaliação da composição nutricional vai subsidiar o maior conhecimento do nutricionista da composição corporal, de forma que ele possa promover um tratamento dietoterápico que minimize os riscos e agravos à saúde, ok? Dessa forma, primeiro ponto, entender os modelos de compartimentos corporais. A gente pode ter modelos de um compartimento em que vai avaliar, por exemplo, a massa corporal total, que é o peso. Modelos de 2 compartimentos em que eu vou avaliar a massa gorda e a massa livre de gordura. E eu vou ter técnicas precisas para avaliar a massa gorda e a massa livre de gordura. Modelos de 3 compartimentos, em que eu vou avaliar a massa gorda, o conteúdo mineral e a massa de tecido magro. A massa de tecido magro, ela vai permitir com que eu avalie o conteúdo de água corporal total, as proteínas e minerais e a massa seca, livre de gordura. E posso ter um modelo de 4 compartimentos, em que eu vou estar avaliando, além da massa gorda, do conteúdo mineral ósseo, a água corporal total e o tecido metabólico, que inclui a proteína corporal. Essas análises, elas são feitas de 4 compartimentos em nível molecular. Eu vou avaliar o nível atômico. É importante lembrar que eu posso ter modelos multicomportamentais, então eu posso, uma hora, utilizar uma medida de volume com a hidrodensitometria. Posso avaliar, por exemplo, a água corporal através da técnica de diluição de isótopos na água. E posso avaliar a massa mineral óssea, que eu sei que é um padrão ouro para avaliar a massa mineral óssea, que é o DEXA. Então, eu posso usar várias técnicas em uma mesma análise, que é multicompartimentos, de forma que eu consiga ter maior precisão para um tecido específico, como, por exemplo, o tecido ósseo, sendo avaliado por um padrão ouro, que é o DEXA. Dessa forma, eu posso ter diferentes compartimentos que podem ser analisados através, por exemplo, da água, dos minerais ou dos átomos. E a partir daí eu consigo determinar com maior precisão o conteúdo mineral, eu consigo determinar a água corporal, consigo determinar a proteína e eu consigo ter uma maior precisão da composição corporal quando eu utilizo vários métodos para essa determinação, ok? De forma resumida, vamos lembrar um pouquinho: modelo de um compartimento, apenas avaliação do peso corporal. Modelo de 2 compartimentos, avaliação da massa gorda e da massa livre de gordura. A gente pode usar, por exemplo, a pletismografia de deslocamento de ar como método. 3 compartimentos, massa gorda, conteúdo mineral e massa de tecido magro. A gente pode utilizar, por exemplo, o DEXA. 4 compartimentos que avalia a nível anatômico, A gente pode ter a ressonância magnética, o DEXA, a hidrodensitometria, a análise por uso de isótopos e modelos multicomportamentais, que, por exemplo, é a análise de ativação de nêutrons. Então, eu posso avaliar lipídio essencial, lipídio não essencial, então eu vou tendo maior precisão na minha análise. Principais divisão da massa corporal para a gente não esquecer. A massa corporal, ela pode ser dividida em massa gorda, que é a massa da gordura, presente no corpo,
E essa massa, né, de gordura presente no corpo pode ser uma gordura essencial, presente em ossos, tecidos, medula óssea. A gordura de reserva, que é o triglicérides, presente, por exemplo, em tecido adiposo de armazenamento, né, região abdominal, por exemplo. A massa magra, que é o peso corporal isento de gordura. Então, a gente tem músculos esqueléticos, órgãos internos, ossos, né, tecido conjuntivo. E a água corporal total, que a gente tem ali de 55% a 70% de água, que pode ser intracelular, que é a água dentro da célula, ou extracelular no plasma, né? Ou nos líquidos intersticiais, ok? Dessa forma, essas são as principais divisões da massa magra. E por que, Anete, fazer uma avaliação dos compartimentos corporais? Por que eu vou utilizar, por exemplo, uma avaliação de multicompartimentos? Isso vai te dar uma avaliação mais qualitativa e quantitativa da composição corporal e maior precisão na sua análise da composição corporal, ok? Dessa forma, é importante fazer a avaliação da composição corporal especificamente para minimizar riscos em doenças. Porque uma vez que eu consigo observar que o indivíduo tem uma massa gorda elevada, ele tem um maior risco de síndrome metabólica, um maior risco de doenças cardiovasculares e um maior risco de quê? De hipertensão arterial, diabetes mellitus e doenças inflamatórias como a própria obesidade, que, consequentemente, acaba gerando um maior risco cardiovascular à saúde, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. Uma vez que eu determino a baixa da massa magra através de um déficit de proteína e uma perda de massa muscular, eu consigo determinar sarcopenia, por exemplo, em idosos e predizer o maior risco de fratura óssea, por exemplo, por uma densidade mineral óssea mais baixa. E aí, reduzindo consequentemente, a capacidade funcional desse idoso e aumentando o risco de ser um idoso com uma síndrome de fragilidade, com maior fragilidade dentro da classificação dessa síndrome, ser um idoso mais frágil, com maior risco de fratura, né, em que eu preciso estar atento por conta do maior risco nutricional. Eu consigo monitorar a composição. Eu consigo avaliar se o paciente está perdendo, está ganhando peso. Eu consigo avaliar se ele está perdendo massa muscular. Eu consigo avaliar a retenção de líquido quando eu avalio a água corporal total. Então, a aplicação dos métodos de compartimento me traz também um olhar para essa composição corporal de forma mais precisa. Quanto mais eu vou avaliando mais compartimentos, 3, 4, né? Avaliação em nível atômico, gente, mais precisão eu tenho na minha composição corporal. Ok? Então, cuidado em usar apenas o peso corporal como uma análise para um método de compartimento. É sempre importante, pelo menos, a gente tentar 2 compartimentos, como massa gorda, né? E massa magra. A gente tentar 3 compartimentos, avaliando ali o tecido ósseo. Se a gente puder avaliar a água corporal, a gente ir aumentando a complexidade, para que, consequentemente, a gente seja cada vez mais preciso na avaliação desse compartimento, desses compartimentos corporais, na nossa avaliação nutricional. Agora, claro, Anete, corriqueiramente na clínica, é antropometria, né? É bioimpedância. Associar a antropometria com a bioimpedância traz para você a possibilidade de você avaliar 3 compartimentos, né? Com maior precisão. Então, tentar o máximo na sua prática clínica associar a antropometria com a bioimpedância elétrica, porque isso permite maior entendimento dos modelos de comportamento, modelos de compartimentos e maior precisão na sua avaliação da composição corporal, ok? Espero ter contribuído nessa aula para o seu entendimento da avaliação dos compartimentos corporais, que são fundamentais para a sua prática clínica. Muito obrigada.